Hoje nós poderíamos começar como aqueles eventos, né? Assim, a gente perguntar, cadê a galera de Recife? Cadê a galera do acampamento dos adolescentes? Cadê a galera do acampamento de Vitor e Maíra? Aí até a multidão levantando ali, né? Os irmãos sejam todos muito bem-vindos, a toda a família. Assim como os irmãos são queridos, a família deles também é querida por nós. Então se sintam muito à vontade, sintam-se em casa. Quero chamar então a igreja a mais uma vez voltar os seus olhos, abrir o texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 14. Agora leremos a partir do versículo 8. Nós estamos num caminho em que o apóstolo Paulo e Barnabé estão na primeira viagem missionária da igreja, primeira viagem missionária de Paulo, e eles estão então aí mais ou menos no meio dessa primeira viagem, e eu quero ler então com você e nós meditarmos aqui a partir do versículo 8, já chegando na cidade de Listra, até o versículo 18, para que a gente possa extrair e pensarmos sobre aquilo que a palavra de Deus tem para nós essa noite. Então, eu quero ler o texto com você e, após a leitura do texto, orarmos mais uma vez para que o Senhor nos conduza aqui. Volte os seus olhos, então, à palavra de Deus. Diz assim a palavra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e nos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos orar mais uma vez, buscar a face do Senhor, peça que o Senhor conduza o seu coração também, conduza o seu entendimento, para que a palavra de Deus alcance o nosso coração e nos exorte, nos anime e nos conduza na direção da vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Feche seus olhos, ore ao Senhor também. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nos chegamos aqui diante da tua palavra lida e clamamos ao Senhor que o Senhor nos conduza no entendimento, nos conduza na explicação, na exposição da tua palavra, e que em nome de Jesus possamos recebê-la em nosso coração e ela gere os frutos, Senhor, para os quais ela foi destinada
a fazer. E cremos, Senhor, no poder da Tua palavra. Por isso aqui nos submetemos a ela e clamamos que o Senhor fale conosco para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, a teologia bíblica, no que diz respeito a uma visão bíblica mais ampla dos propósitos de Deus e daquilo que Deus está fazendo no mundo, nos mostra que o Senhor criou todas as coisas para a sua adoração, para que ele fosse adorado. Criou homem e mulher para que adorassem ao Senhor, mas que não apenas adorassem ao Senhor, como expandissem essa adoração por toda a terra, por toda a criação onde o Senhor havia colocado os seres humanos. A J.I. Packer, tratando sobre essa perspectiva daquilo que é a missão da igreja, ele afirma que a missão da igreja, ela tem a sua natureza doxológica. A natureza da missão da igreja diz respeito à adoração a Deus. Não apenas no sentido que nós professamos no nosso catecismo, de que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mas também no sentido prático de que essa adoração precisa vir da boca de todos aqueles que o Senhor escolheu. E por isso a missão é o caminho pelo qual o Senhor se utiliza para que todos aqueles que são seus possam render glórias, render louvores ao seu santo nome. Por isso, quando pensamos na missão da igreja, devemos compreender que a natureza, o caminho e um desenvolvimento que ela tem é sempre doxológico, diz respeito sempre à adoração a Deus, nunca antropológico. Observe, é que quando estamos olhando para aquilo que o Senhor nos mostra em sua palavra, na direção a qual a missão da igreja, os apóstolos conduziram o evangelismo e a missão da igreja, não é a finalidade, não é a salvação do homem. A salvação do homem é apenas o meio do caminho. A finalidade das missões, a finalidade do evangelismo é que Deus receba a glória daqueles que Ele escolheu, que Ele elegeu para que esses possam glorificar ao nome de Deus. Uma figura que a palavra de Deus usa para isso em todo o desenvolvimento da revelação é exatamente a figura do templo. E nós lemos aqui tanto Isaías como a profecia do templo escatológico em Ezequiel, exatamente a ideia de que o templo tem essa imagem de que está se expandindo em toda a criação, para que toda a criação seja então o lugar onde Deus é adorado. Por isso Apocalipse capítulo 21, 22 termina exatamente com a ideia de que Deus está tabernaculando com o seu povo agora, nós habitando nele e então adorando a ele em toda a terra, e toda a terra, melhor dizendo, sendo o templo da adoração ao Senhor. Observe que em Gênesis, quando o Senhor cria homem e mulher, ele os põe no jardim que é do Éden. Então, um lugar menor, que é o jardim, pertence ao Éden, que já é um lugar de profundo deleite, de profunda perfeição. Mas nesse jardim é um lugar onde há um encontro do homem com Deus. E a narrativa diz que o homem se encontrava com Deus todos os dias, e ali então Deus era adorado pela comunhão santa que havia entre Deus e a sua criatura, criados em imagem e semelhança do próprio Senhor. Deus criou o ser humano para o adorar. O ser humano encontra toda a plenitude da sua própria natureza quando encontra então de novo a comunhão com Deus. Quando encontra então a adoração ao Deus vivo e verdadeiro como o propósito e fim último da sua vida. Por isso, vivendo novamente através de Cristo Jesus na presença de Deus, nós podemos
voltar àquilo para o qual nós fomos criados. Nós encontramos sentido, encontramos a verdade, encontramos beleza, encontramos de novo cor na nossa vida, quando nós voltamos então à vida que Deus quer realmente para nós. Não uma vida preocupada com aquilo que nós vamos plantar e colher, com o comer e o vestir, mas uma vida que se deleita, que descansa exatamente nos mesmos rios que saíam do Éden e que são os rios que saem do templo na profecia de Isaías, na profecia de Ezequiel. A profecia de Ezequiel mostra exatamente esses rios, 4 rios que saem do templo e então vão e se formando um só, regam toda a terra. Os rios que saem do Éden são exatamente os rios que regam toda a terra. E todas as 4 civilizações que surgiram, primeiramente na terra, surgiram às margens desses rios, porque eles alimentavam toda a terra. Eles davam provisão para tudo aquilo que se desenvolveu às beiras e às margens desse rio. Mas o Senhor, por causa do pecado, retirou o homem do templo, do local de adoração, do jardim do Éden. O lugar onde o homem se encontrava com Deus é o lugar que Deus retira, então, por causa do pecado. E o texto diz que os anjos ficam ali com a espada desembainhada, virada para o Oriente. Eles estão virados para o Oriente e os anjos ficam colocados ali. A mesma figura dos anjos que o Senhor coloca também na porta do tabernáculo. O lugar de adoração do Senhor. Ele também é colocado ali anjos e a porta do tabernáculo fica virada para o Oriente. Os mesmos anjos que no templo de Salomão são colocados também como figuras no templo e também virados para o Oriente, remetendo exatamente para a ideia de que o templo é o lugar onde Deus se encontrava novamente com o povo. Aquele encontro perdido no Éden, o encontro agora que o povo passa a ter novamente, pelo caminho que o Senhor mesmo estabeleceu e da forma que o Senhor estabeleceu. E para isso era preciso então que o sangue do Cordeiro fosse derramado, para que o mesmo Cordeiro derramado no seu sangue cobrisse tanto as vergonhas como a culpa do povo de Deus para poder chegar na presença de Deus. Assim como houve no Éden, Adão e Eva têm as suas vestes produzidas pela morte de um animal, para que eles pudessem ter as suas vergonhas cobertas, a sua culpa, então, satisfeita na promessa do Messias. Gênesis 3,16, mostrando exatamente como o Evangelho já estava sendo prometido, o Messias já estava sendo prometido para a salvação de todo aquele que cresce nesta palavra, na provisão do Senhor, para que nós pudéssemos novamente voltar àquilo que é o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para sermos adoradores. Nós fomos criados para adorar a Deus e esse é o propósito maior e primeiro da nossa vida. Uma vida que não adora a Deus, uma vida que se revolta contra Deus, uma vida que rejeita Deus, é uma vida que perde o propósito, o sentido, perde o chão. Mas uma vida que se submete ao Senhor e a providência dEle para que eu e você possamos ter comunhão com Ele é uma vida que encontra novamente propósito, sentido, realização para ela mesma, porque nós fomos criados para adoração. Como é que então nós podemos enxergar essa missão, essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, como a primeira missão que a igreja estabelece no mundo? Versículo 8 a 18 do capítulo 14, eu queria pensar com você que esse bloco de texto nos mostra que, primeiro, missão, ou a missão da igreja, ela se faz com humildade e com discernimento. Observe, porque o foco da missão é Deus e sua glória, porque o foco da missão é que mais pessoas se voltem à adoração,
missão não pode ser feito como um fim de autopromoção. Missão não pode ser feito como um caminho em que eu e você encontremos a autoafirmação. Porque nós estamos trabalhando, porque vamos servir a Deus, porque vamos desempenhar algum papel na missão que Deus deu à sua igreja, nós fazermos disso o caminho pelo qual nós nos afirmamos. Missão se faz com humildade, porque nós primeiro reconhecemos que a glória pertence a Deus e somente Deus deve ser adorado e glorificado por cada vez mais pessoas de toda a terra. Veja o que acontece então quando o apóstolo Paulo e Barnabé entram em Listra e curam um homem, versículo 8. Lucas nos relata que havia um homem aleijado, paralítico, desde o nascimento. Isso aqui é uma ênfase que Lucas está dando para que a gente compreenda o tamanho do milagre que aconteceu ali. Alguém que nasceu sem o movimento de suas pernas. Este homem agora, que nunca pôde andar, Paulo fita os olhos nele e fala em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele, de um salto, ele saltou e andava. Veja que experiência, que no meio de uma multidão, como isso vai chamar a atenção dessa multidão. Mas observe, a reação da multidão não é a esperada nem a desejada. Não é esperada pelos apóstolos e não é a desejada por Deus. Os milagres têm o propósito no ministério de Jesus e de toda a igreja. O propósito de glorificar a Deus, de apontar para Deus, para a soberania de Deus e para o poder de Deus que opera inclusive em nós, em nossos dias. O poder de Deus que opera na nossa realidade. Que Deus não trabalha apenas no âmbito da espiritualidade, mas Ele age no tempo, no espaço, Ele age no nosso físico. Deus é poderoso para fazer isso. Mas de onde nasce então essa confusão? Como surge essa confusão aqui? Porque eles foram criados para adorar, entendemos que todo ser humano foi criado para adorar, mas eles querem cultuar a dois homens. Eles observam um milagre e ao invés de adorarem a Deus, porque eles estão anunciando o evangelho, a confusão se estabelece e eles começam de forma ensandecida agora a querer oferecer sacrifício para Júpiter e para Mercúrio, porque segundo eles é o que está acontecendo ali. Esses dois deuses da mitologia grega romana se fizeram carne. Observe, havia um poeta, e talvez explique um pouco a confusão que eles estão fazendo ali, que essa multidão está fazendo. Havia um poeta latino do ano 43 a 18, antes e depois de Cristo, 43 antes de Cristo a 18 depois de Cristo, que faz uma seleção, uma coletânea de lendas, de mitos, acerca de pessoas e acerca de deuses que se transformavam, deuses que se transformavam em pessoas, pessoas que se transformavam em deuses. E nessa coletânea de Ovídio, que é um poeta, havia ali um relato de Júpiter e Mercúrio visitando exatamente aquele local, Listra, aquela região. E os moradores daquela região, como eles tinham vindo em forma humana, os moradores daquela região não reconheceram a eles, não adoraram a eles, rejeitaram a eles, porque eles estavam ali se apresentando como seres humanos. Dois idosos, chamado de Filemon e Baucis, um casal de idosos, são os únicos daquela região que reconhecem que eles são Júpiter e Mercúrio. E eles o acolhem e recebem em sua casa. Na lenda, no mito,
a casa desse casal de idoso se torna então um templo que eles transportam para o alto de um monte. E tornando-se então como um templo, essa casa e esse casal assiste agora a condenação daquela cidade sendo tomada por águas numa grande enchente. E só eles foram preservados porque eles reconheceram a deidade de Júpiter e de Mercúrio. Essa é uma lenda que era bastante forte e bastante conhecida naquela época. Muitos historiadores justificam exatamente essa ideia ou esse pensamento como sendo o pensamento que conduz aquele povo a imediatamente reagirem ao milagre que o Senhor operou através de Paulo com essa adoração instantânea e repentina. Trazendo os bois, inclusive, para aquele lugar, nem sequer levando para o templo, mas trazendo ali para aquele mesmo lugar. Observe que a palavra de Deus, Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. O que o apóstolo Paulo ensina é que não há nada que nós possamos argumentar no que diz respeito a um desconhecimento total de Deus que possa nos justificar, porque o Senhor se dá a conhecer através dos seus atributos visíveis, assim como o eterno poder, como também pela sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido como é que Deus, a natureza de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus pode ser conhecido por meio das coisas que foram criadas. E então o apóstolo Paulo conclui dizendo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, todo conhecimento de Deus, tendo, melhor dizendo, o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É exatamente o que acontece no momento em que o apóstolo Paulo está pregando o evangelho, e cura um paralítico, e aquela população inteira se curva para buscar adorar a Paulo e Barnabé como se eles fossem Júpiter e Mercúrio. Criados para adorar, desejam cultuar, mas sempre cultuando a coisa errada ou a pessoa errada. E Paulo desenvolve esse mesmo raciocínio, transformando e mudando a glória de Deus à imagem de quadrúpedes e répteis. É assim que a nossa natureza, criados para adorar a Deus, mas por causa do pecado, nos curvamos à adoração às demais coisas da criação e não ao Deus Criador. Igreja e missão só podem ser conduzidas, e eu quero pensar aqui, antes de avançarmos para o texto, em algumas aplicações. A missão que a igreja tem só pode ser conduzida de acordo com a vontade de Deus, primeiro com humildade e depois com discernimento. E o discernimento que vai proceder sempre desta humildade. Quando não compreendemos missão com um propósito maior e primeiro da glória de Deus, nós começamos a mudar o próprio anúncio do evangelho, mas principalmente o que vemos em nossos dias são homens e mulheres que estão aceitando receber a glória, mesmo anunciando e tentando dizer que estão anunciando o evangelho para a glória de Deus. Deixa eu repetir. O que nós vemos em nossos dias são pessoas, homens e mulheres, recebendo glória para si,
dizendo que estão anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo teve essa oportunidade. Ele poderia chegar naquela cidade, anunciando o evangelho, recebendo toda aquela aclamação diante do milagre, poderia simplesmente aproveitar a oportunidade para que a multidão, acreditando que eles fossem deuses, viesse aos seus pés e ouvissem a própria pregação da palavra. Observe, irmãos, que nem sempre as obras de misericórdia ou as obras que a igreja realiza para o bem, para a saúde, para a restauração física, social das pessoas, nem sempre elas ajudam a missão que Deus entregou à igreja. Nós temos aqui um exemplo claro disso. A missão de anunciar o evangelho como luz para as nações, sendo atrapalhada, não pela obra que foi realizada, mas pela idolatria e pela corrupção do coração humano. Um coração humano corrupto, idólatra, enxerga as obras de misericórdia, de benefício físico, social, psicológico, muitas vezes, que a igreja pode promover, mas não conseguem compreender que é Deus que deve ser glorificado, buscado, adorado, e é Ele que deve ser o único a ser servido. Eu penso que em uma cultura em que nós temos pé de meia, assistencialismo, uma cultura onde o assistencialismo é algo impregnado na mente e no coração do brasileiro. Quando nós focamos aquilo que a palavra de Deus não foca, que é a obra quanto ao físico, quanto ao social, quando nós colocamos como prioridade ajustar a sociedade, cuidar da sociedade, para então fazer a missão, ou até mesmo dizendo que isso é a própria missão, nós podemos reforçar ainda mais a ideia quando as pessoas simplesmente pensam assim: vocês são pessoas boas. Olham para as ações da igreja e dizem assim: ah, vocês são crentes bons. Os que estavam aqui antes de vocês não faziam nada disso. Eles não prestavam, porque eles não davam nada a gente. Eles não assistiam a gente de forma nenhuma. Eles só queriam saber de pregar a palavra. Isso são frases que existem e acontecem, irmãos. O fato é que as obras da igreja, que muitas vezes se confundem com assistencialismo populista, nunca poderão dar a glória a Deus se o evangelho não for explicado primeiro, se a cultura não for compreendida em segundo lugar, e se essa dependência idólatra que o ser humano tem não for combatida para que a glória seja dada somente ao nosso Deus e Pai. Enquanto trocarmos os pés pelas mãos, acreditando que a assistência que nós devemos dar por amor ao próximo, que deve ser feito, não é um discurso aqui dizendo isso não deve ser feito, isso é mal. Mas o fato é, se o evangelho não for explicado claramente, se a cultura não for compreendida por nós quando estamos inseridos nela para anunciar e pregar o evangelho de Deus, e se a dependência idólatra do coração humano corrompido não for combatido por essa pregação, jamais as obras que nós produzirmos poderão apontar e glorificar ao nosso Deus e Pai. O Senhor não recebendo glória, o Senhor não abençoa, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O que nós vemos aqui então, na narrativa, Lucas mostra que
Paulo e Barnabé, se você observa a narrativa como um todo, eles se esforçaram de todas as formas. Eles rasgaram suas vestes. Eles disseram para aquelas pessoas: nós somos homens iguais a vocês. Não, nós não somos deuses. Nós não queremos a adoração de vocês. Não queremos culto de vocês. Não queremos a admiração de vocês. Não queremos que vocês fiquem dependendo de nós. Não é isso que estamos fazendo aqui. E então ele usa exatamente ele revela o Senhor como o Deus Criador. Observe, ele aponta, ele joga a mente dessas pessoas para mostrar novamente que o Deus que eles estão revelando ali é o Deus que criou todas as coisas, criou a cada um de nós, para que nós saiamos dessas práticas enganosas, equivocadas, tendenciosas do nosso coração, para adorar somente a Ele. Senhores, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós somos sujeitos às mesmas tendências, às afeições que vocês têm, a essa tendência que vocês têm, à idolatria. Nós também temos, porque no fundo, nós fomos criados para a adoração. Mas o pecado que habita em nós é que nos desvia de adorarmos a pessoa correta. Então ele diz: sujeito aos mesmos sentimentos, anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E então ele mostra aquilo que o apóstolo Paulo já falou também em Romanos capítulo 1. Ele mais uma vez aqui trata sobre o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. O Senhor sempre deu testemunho de si mesmo a todas as nações, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva, as estações frutíferas, enchendo o coração de fartura e de alegria. Isso manifesta exatamente o conhecimento que nós podemos ter de Deus. Berkhoff diz que esse atributo de Deus que nós podemos conhecer de forma, numa revelação natural, faz com que nós vejamos no próprio homem que foi criado em imagem de Deus. Nós podemos compreender, então, algo da própria vida e da própria pessoalidade que o nosso Deus tem, pela observação desta personalidade no próprio homem que foi criado à imagem de Deus. Nós somos indesculpáveis quando direcionamos a nossa adoração para qualquer outra coisa que seja, senão ao próprio Deus Criador. O que o apóstolo Paulo e Barnabé estão fazendo aqui é dizendo um grande não, rejeitando totalmente a um sacerdotalismo personalista. Não queremos ser aqui para vocês como mediadores entre vocês e Deus. Nós podemos interceder pela vida de vocês, mas nós não aceitaremos que vocês tenham a nós em um lugar mais alto, como se fôssemos diferentes uns dos outros. O que nós poderíamos chamar para os nossos dias seria então um grande não a um sacerdotalismo personalista cristão. Observe, missionários, pastores, grandes líderes das mídias, o que acontece é que muitas vezes esses homens se esquecem de que pouco importa se eles mesmos sabem que não são salvadores de ninguém. Pouco importa se eles mesmos sabem que eles não são dignos de adoração. Se eles sabem disso, mas a sua audiência
se eles não têm o cuidado, o zelo, para que a audiência deles não o cultuem, não o venerem, pouco importa que eles saibam de si mesmo, porque eles não estão conduzindo pessoas a Cristo quando caminham para um personalismo cristão no meio da igreja do Senhor, fazendo com que muitas vezes todos tenham a voz desses homens como sendo a voz de Deus, mas não a palavra de Deus como sendo a voz de Deus. No fundo, todos nós devemos sempre sermos lembrados, como os puritanos sempre insistiram tanto em fazer, a seriedade do pecado, a realidade da presença do pecado em nós, habitando em nós e sempre nos desviando do foco correto, que é a adoração e o serviço ao Senhor. Porque, de fato, a nossa natureza é idólatra e sempre será tendente a eleger novas personalidades a serem cultuadas. Os fãs que nós começamos a ter nas redes sociais, grandes figuras, expositores da palavra, que começam a ser tidos como a grande voz de Deus do momento. No Brasil nós tivemos grandes nomes assim, as mídias, as TV, a televisão propiciou muito isso em toda a história do recente evangelicalismo brasileiro. Pessoas que através da televisão foram ganhando notoriedade e o evangelicalismo brasileiro seguindo a voz desses líderes como se a voz desses líderes fosse a própria voz de Deus. Alistair McGrath nos lembra que a reforma protestante deu um grande grito e um grande desafio em uma época em que a voz de Deus só vinha de um lugar e não era da palavra. Vinha dos bispos e do papado. A reforma protestante, então, deu o grande grito do sacerdócio universal de todo crente, ou o sacerdócio de todo crente. McGrath ainda lembra que o fato é que o evangelicalismo brasileiro, americano ou ocidental, tem precisado novamente de uma limpeza como a reforma promoveu no século XVI. Homens têm sido elegidos pelo povo e pela multidão como Júpiter e como Mercúrio. Homens têm sido adorados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja desviando a adoração de Deus a pessoas. De que vale continuar a pregar para aqueles que acham que você é o Salvador? De que vale pregar o Evangelho de Jesus Cristo se a sua audiência acredita que a salvação, a provisão, a cura, a conexão com Deus só se estabelece a partir de você? Quando a audiência acredita que você é o provedor e provedor de uma vida que para essa mesma audiência continua a ter sentido somente no aqui e agora, quando o Evangelho nos chama para colocarmos a nossa esperança na volta de Cristo. Eu quero finalizar, irmãos, pensando em alguns erros práticos que são confrontados por essa verdade. Para que eu e você pensemos quais desses erros, quais desses pecados têm sido os nossos erros, têm sido os nossos pecados. Qual postura, qual pensamento, qual raciocínio desses tem sido o seu ou o meu pensamento, para que diante do Senhor eu e você possamos nos curvar, pedir perdão
para que possamos realmente viver a missão que Deus deu a cada um de nós, que deu à sua igreja, para que Ele seja adorado e glorificado, não os homens. O que nós vemos então, em um confronto com essa realidade, com essa postura que os apóstolos tiveram, e chamo de apóstolos porque o próprio Lucas chama Barnabé e Paulo de apóstolos. Versículo 14, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e clamaram a eles. Algumas igrejas que nós vemos em nossos dias, que se ocupam na maior parte do seu tempo em se autopromover. Irmãos, não é raro em nossos dias igrejas que não entenderam que Deus não divide a sua glória com ninguém. Igrejas que se autopromovem o tempo inteiro e para que se autopromovam precisam rebaixar igrejas históricas, igrejas que têm buscado viver dentro de uma tradição, dentro de uma confessionalidade, e nessa autopromoção as pessoas buscam o que a igreja oferece, mas não estão mais com os olhos fitos na glória do Senhor Jesus Cristo, no negar a si mesmo para seguir somente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igrejas que com essa autopromoção, elas fazem entrevistas de pessoas para que as pessoas possam dizer, de algum modo, o que mudou na vida delas depois que elas chegaram ali naquela igreja. O que mudou na sua vida depois que você veio fazer parte dessa igreja aqui. Observe, muitas vezes quando nós chegamos a alguma igreja, muitas coisas mudam em nossa vida. Isso é uma realidade. E a glória é de quem? Da igreja. A glória é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, pela pregação da sua palavra, fiel, é que transforma as nossas vidas. Observe, a glória não pertence a quem quer que seja, somente ao Senhor Jesus. Não se engane, depois que você chegou aqui nessa igreja, se alguma coisa mudou em sua vida, não se engane. Nós não prestamos. Nós somos maus, nós temos pecado em nosso coração, nós nos estranhamos, nós brigamos uns com os outros, e glória a Deus por isso. Porque lugar onde crente se junta e também não existe briga nenhuma, estranhe. Porque a paz que há entre nós e que reina entre nós é a paz de Cristo Jesus, não é uma pax romana. Porque todo mundo fica calado, ninguém briga. Mas quando a verdade é falada e declarada, sempre haverá choque, sempre haverá atrito. E o Senhor tem que ser glorificado, inclusive no atrito. Temos que caminhar buscando a verdade de Cristo entre nós. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque não há atrito suficiente que possa nos separar da comunhão que há em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Eu e você podemos fazer com que a expressão dessa comunhão seja cada vez melhor, mas a realidade, a natureza dessa comunhão jamais será mudada por qualquer atitude nossa, porque é o sangue de Jesus que nos une. Há também em nossos dias líderes que gastam de 20% a 40%, e isso declarado, não é uma estimativa aleatória, de 20% a 40% semanal do seu tempo no ministério nas redes sociais. Qual a razão disso? Líderes que foram colocados para pastorear igrejas locais, gastando de 20% a 40% com rede social. De 80% a 60% fica para a igreja. E isso para fazer absolutamente tudo o que a igreja exige que seja feito. Se já é pouco quando você doa todo o seu tempo e quando você só dá 60%. A desculpa muitas vezes é de que nós teremos um alcance maior.
a teologia bíblica para o pastorado nos diz que a responsabilidade que um pastor, que um líder local tem sobre as ovelhas diante do Senhor é sempre as ovelhas que o Senhor entregou na igreja local. Irmãos, só as ovelhas da igreja local nos humilham diante do Senhor porque nós não somos suficientes para essa obra. E o Senhor exigirá de cada um de nós, e me incluo nessa lista, exigirá de cada um de nós aquilo que nós fizemos do pastoreio das ovelhas que o Senhor colocou em nossas mãos. É assim como que Pedro nos diz. Nós não seremos responsáveis pelas ovelhas do Brasil, de Pernambuco. Diante do Senhor, cada pastor prestará conta das ovelhas que o Senhor entregou nas suas mãos para que ele cuide. Mas por outro lado, se temos líderes que se esqueceram da natureza e do propósito da missão, que é a glória de Deus, Deus ser servido e Ele sempre sendo aquele que conduz todas as coisas, nós temos ovelhas também que dão essa glória a outros. Nós temos ovelhas que buscam uma dependência de outros. Ovelhas que não leem a palavra, não meditam na palavra para tomar decisões em suas vidas, mas ovelhas que têm a palavra de um líder de grupo pequeno, de um pastor, de um discipulador ou de qualquer tipo de líder que seja. A palavra destes como que sendo a própria voz de Deus para a vida delas. Elas decidem para norte ou sul, não pela direção do Espírito na palavra de Deus, mas porque algum líder disse, é assim que deve ser. Mesmo quando as decisões a serem tomadas não estejam tratando sobre certo e errado, mesmo quando as decisões a serem tomadas não estejam tratando sobre algo que seja pecado e algo que seja santo. Decisões quaisquer esperam a voz de um líder para se sentirem abençoadas e confirmadas por Deus, para se dirigirem em alguma direção. Esse não é um pecado apenas de líderes. Esse é um pecado de ovelhas também. O Senhor nos deu a sua palavra para que nos direcionemos por ela, porque ela é a última autoridade quando nós temos dúvidas sobre qualquer assunto. E assim nós professamos. Mas dessa forma também, ou por causa desse tipo de postura e de disposição de mente e coração, muitas vezes deixamos de criar novos caminhos de serviço ao Senhor. Irmãos e irmãs que no serviço ao Senhor, na sua igreja, na sociedade, deixam de criar novos caminhos porque deixaram de acreditar no ministério do Espírito Santo de Deus nas suas próprias vidas. De tanto adorarem a figuras e a ícones que tentam se utilizar desse poder sobre as pessoas, muitas vezes não criamos novos caminhos de serviço a Deus na igreja e no mundo onde o Senhor nos colocou, porque já não acreditamos que o Espírito de Deus age em nossas vidas também. Assim como o líder é usado pelo Espírito de Deus, você pode ser usado pelo Espírito de Deus também da mesma forma. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus e ao seu Espírito. E assim nos submetendo, o Senhor nos hará com grande poder para a sua glória. E é por isso que Ele usa qualquer um. É por isso que Ele não usa só capacitados. É por isso que Ele não manda para essa missão somente pessoas que fizeram seminário. Mais uma vez, não estou criticando o fazer seminário. É necessário fazer. Mas o Senhor usa profetas, inclusive em sua palavra, que também não faziam parte da escola de profetas. Porque Ele usa quem Ele quer. Mas nós não podemos viver debaixo de uma idolatria sacerdotalista.
que elege somente algumas pessoas como se fossem homens e mulheres de Deus. Essa pessoa é você. Todos fomos criados em imagem e semelhança de Deus para refletir a glória de Deus neste mundo. E assim, Deus ser glorificado através das nossas vidas. Mas por último, há uma realidade que se estabelece nos nossos dias. É que os próprios descrentes, aqueles que não conhecem ainda o Senhor, não sabem mais qual igreja eles devem ir, em que palavra eles devem confiar, diante desse panteão de novos candidatos à voz de Deus, ou voz da verdade, mediadores entre Deus e o homem, pontes entre o céu e a terra, homens e mulheres atraídos à igreja por motivos outros e tantos, não Cristo e não por causa dele. Muitos sedentos de ouvir a palavra de Deus, muitas vezes são atraídos a diversas igrejas, por diversas coisas, mas não porque a igreja está apresentando Cristo. E quando procuram a Cristo, quando procuram a sua palavra, se veem envolvidos em uma nuvem de distração, em uma nuvem de poluição, de mentiras, de meias verdades, porque falta exatamente a luz do Evangelho. Quando pessoas vêm à sua igreja, o que elas encontram? Quando pessoas vêm à sua igreja, por que elas vêm? Se a luz do Evangelho não for o que brilha em nossas vidas pela pregação da sua palavra, nós podemos atrair, nós podemos avançar, mas não seremos encontrados fiéis. Temos que avançar, temos que anunciar, temos que pregar a palavra. Mas acredite, querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. A missão se faz porque Deus deve ser adorado, porque Deus deve ser glorificado. Não homem, não igrejas, nenhum trabalho, absolutamente nada. Somente Deus deve ser glorificado. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. É com dificuldade. Mas esse é o nosso caminho. Não há outro. Porque somente Deus, no fim de toda a história, é que será adorado. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome da glória. Feche os seus olhos. Confesse ao Senhor quais desses erros, quais desses pecados tem sido seu, tem sido nosso. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja e que nesta misericórdia sejamos assistidos e impulsionados na missão, a missão que o Senhor entregou a nós, sermos luz para as nações, anunciar o Evangelho aos que estão perdidos e que o Senhor quer achar e encontrar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Por causa da corrupção do nosso coração e da idolatria que há em nós, nós temos, Senhor, produzido um mundo tão confuso.
São tantas distorções. Em nome de Jesus nós clamamos. Ilumina os nossos olhos com a tua palavra. Ilumina os olhos daqueles que estão perdidos pela pregação da palavra que procede dos lábios do Senhor através da tua igreja. Não queremos anunciar que nós pensamos assim. Queremos anunciar com convicção o assim diz o Senhor. Ajuda, Senhor. Somos pó, somos falhos. Por isso nós clamamos. Ergue o teu povo e realiza os teus propósitos. Usa a tua igreja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.